O fatídico ajuste fiscal brasileiro veio após 2 meses de espera, mas o pacote não agradou o mercado e ficou aquém do necessário para garantir a sustentabilidade das contas públicas. Será que esse pacote projeta 2 anos de bear market no Brasil? O excepcionalismo americano. As bolsas do mundo inteiro vão mal, mas a americana renova recordes diariamente. Será que as árvores crescem até o céu? Além disso, a gente vai falar se compramos ou vendemos Bitcoin a $103 mil, dólar a R$6 e Ibovespa a 127 mil pontos. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Muito bem. Olha só. Eu acho que tivemos aí um mês bastante redondo ali na Empíricos Gestão. Nossas estratégias internacionais foram muito bem. Nossas estratégias ligadas ao mundo cripto foram melhor ainda. Acho que a gente está conseguindo surfar nesse ambiente conturbado, né? A gente está pegando uma bolsa brasileira mais incômoda, mas com as nossas estratégias ali a gente tem conseguido trazer uma boa diversificação para os investidores. E é muito importante, Exatamente. né? E fica claro isso em momentos de muita tensão, como está sendo este final de ano. É isso aí. Bom, hoje nós contamos com a presença especialíssima do Matheus Spiess, que é nosso analista macro. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. Eu é que agradeço pela presença e, além disso, acredito que é a primeira vez aqui no podcast o Marcelo Sestari, que é analista de cripto da Empíricos Gestão. Seja bem-vindo. Obrigado, Lari. Obrigado a todo mundo aqui pelo convite. Episódio especial, né? Bitcoin bateu $100 mil, então vamos conversar também sobre isso e obrigado pelo convite de novo. Maravilha, que seja a primeira de muitas participações. Bom, antes da gente entrar nos nossos assuntos, recadinhos? Tem um recadinho interessante, eu acho, Lari. Nesse ano, assim, acho que 2024 foi um ano bastante importante dentro da gestora para a gente reestruturar alguns mandatos que a gente tinha, entre eles, repensar um pouco a estratégia de previdência. E durante o ano, né, dentro dessas ideias que vieram para a mesa, uma delas teve muito a ver com a utilização de uma ferramenta que o BTG tem na sua plataforma que é bastante interessante, que é o BTG Multifundos. Com o BTG Multifundos, você pode organizar a sua previdência fazendo alocações em diversos fundos de investimento com um único aporte mensal, né? Então você aporta aqueles seus R$1.000 por mês e ele automaticamente vai ser dividido entre os fundos ali que você escolher. Dentro de casa, a gente tem 3 estratégias sistemáticas que são bastante interessantes. Eu digo sistemáticas porque elas, no final, elas têm um mandato meio que definido. A primeira delas é o nosso fundo de renda fixa, o Atrium Ativo Renda Fixa Prev. Esse fundo, ele investe 40% dos seus recursos em tesouro e inflação com duração média, então aqueles títulos ali de 7, 8 anos, né, atrelados à inflação, e os 60% restante investe em Selic. Então, vamos colocar aqui na mão, esse é um fundo que tem esses dois ativos aqui, né? Tesouro e inflação, duração média e LFT. Nós temos uma outra estratégia que chama Global Real Return, que é um fundo que investe 40% dos seus recursos no ETF global, que investe nas maiores empresas do mundo, e o restante, 50%, 60%, a depender ali do momento, em tesouro e inflação longa. Ou seja, você complementa aquele teu portfólio, né? Pensando aqui no conjunto da obra. E nós temos o CryptoPrev 20, que é um fundo que investe 20% dos seus recursos em um ETF que segue um índice de criptomoedas, que está indo muito bem por sinal esse ano, e o restante, os outros 80%, ele investe também em inflação longa, com duration bastante alongada. Com esses 3 fundos, se você faz esse aporte via o multifundos do BTG, você consegue aliar o poder da multiplicação de capital via investimento nas bolsas lá de fora, investimento em criptomoedas, que de certa forma não deixa de ser uma grande reserva de valor, e ainda mais pensando no horizonte muito alongado, ao poder da Selic, a hora que você investe no nosso renda fixa ativo, e também, obviamente, mantendo o poder de compra com os títulos do Tesouro Inflação.
E o investidor pode fazer isso na proporção que mais ali ele aprover. Então, vamos dar um exemplo? Imagina um investidor que tenha um perfil moderado, ou que de repente está pensando na previdência dos seus filhos. Ele pode alocar uma parcela grande no CryptoPrev, que no final das contas só compra 20% de cripto. Então, por maior que seja essa parcela, você não vai ter a cripto dominando esse portfólio, mas é uma parcela bastante interessante. Você pode alocar ali seus 40% nesse cara. Você pode alocar os 40% no Global Return, e aí você vai investir em bolsa internacional, vai investir em dólar, né, Matheus, que a gente estava comentando aqui agora. E na renda fixa. E aqui mantendo o poder de compra, né, comprando inflação longa, investindo os 20% no renda fixa ativo. Com isso, essa estratégia ela fica extremamente completa. Para as pessoas que estão pensando na sua previdência de longo prazo e que fazem aportes recorrentes, você começa capturando, primeiro, o melhor momento, hoje, né? O melhor momento para se comprar títulos atrelados à inflação. Quanto tá o título de média duração? 7% IPCA mais 7 real. É. Você está comprando Bitcoin, que, mil desculpas, estamos só no começo, né, Cestari? Sim. E você está comprando Bolsa Americana, que deve passar por uma baita revolução, não só a Bolsa Americana, mas aqui tem uma Bolsa Global também, mas você está comprando as maiores empresas do mundo que estão caminhando muito bem nesse momento, né? A gente deve ter um novo governo aí, a gente vai falar disso mais para frente. Enfim, é uma estratégia bastante completa para a Previdência. Você utiliza o benefício fiscal, final de ano, chegou a hora de fazer o seu aporte no PGBL, e você consegue, ao longo do próximo ano, diversificar sua carteira. Eu acho um produto muito poderoso, pensando no BTG Multifundos, é uma estratégia muito legal. E lógico que ao longo do tempo você pode recalibrar esse portfólio do jeito que você quiser. Então, uma estratégia bem legal. Fundos sistemáticos seguem regras já estão definidas, já estão na mesa. Então, assim, me parece um caminho muito poderoso para você empilhar seus recursos. E para quem quiser aproveitar o benefício aí no imposto de renda já de 2024/25, tem até dia 30 de dezembro? 30 de dezembro, isso. Para fazer o Não aporte. recomendamos. Passa um pouquinho antes. De última hora pode dar problema. Inclusive porque o IPCA mais 7 é o que a gente está vendo na tela nesse exato momento, né? As criptos, o Bitcoin acabou de ultrapassar os $100 mil e muito provavelmente vai além. E é bem provável que a gente vá ter um belo rally de Natal na Bolsa lá de fora. Então, Muito bem. acho que faz bastante sentido agora. Então, agora aportem é importante. antes. Muito bem. Bom, bora falar de Brasil? Bora. A gente precisa falar de Brasil, pessoal. Eu sei que o clima não é dos melhores, mas a gente precisa, né? Porque esse ajuste fiscal que ficou sendo cozinhado ali 2 meses, primeira promessa é que seria depois das eleições municipais, que aconteceu no finalzinho de outubro, né? Início de novembro. Acabou demorando um pouco mais do que o aguardado. Veio aquém do esperado, porque as economias ali que o mercado estimou em cima que esse pacote trariam ficariam entre 40 e 50 bilhões nos próximos 2 anos, abaixo do que o governo sinalizou inicialmente, que seria 70 bilhões, e abaixo da estimativa do próprio governo quando ele divulgou o pacote, né, que seria 72 bilhões. Mesmo assim, queria te perguntar, Matheus, se esse pacote foi suficiente para a gente ter um alívio aí no curto prazo e, de repente, o mercado exagerou na reação. Olha, é difícil falar exagerou quando você está no meio de um furacão, como a gente está, no olho do furacão. Talvez haja um overshooting, que eu acredito que seja natural. O que eu quero dizer com overshooting? Vai além do razoável no curto prazo, durante o estresse, porque perdeu-se a credibilidade que restava. Quem perdeu? O governo. Então, o que a gente observa é que demorou demais. Não só demorou demais e perdeu o timing daquele efeito que podia gerar nas expectativas, como também quando veio, não só veio aquém, não só veio com uma qualidade inferior do que se esperava, como também veio com uma comunicação truncada, escondido atrás de uma reforma parcial, bagunçada, de imposto de renda, que é a questão da isenção. Eu vi muita gente com um discurso meio demagógico falando o mercado se incomodou com a isenção do 5. Não é a questão aqui. Reforma de imposto de renda é um tema válido, com mérito, mas da maneira correta e na hora certa. O próprio Paulo Guedes falava de reformar
né, imposto de renda. Então, uma reforma tributária de renda no Brasil é algo válido, na hora certa. Não era o momento. E o governo, evidentemente, cedeu à ala política, à ala petista, que é refém daquele reacionarismo econômico, um negócio meio estranho, justamente para tentar amenizar o que esse suposto pacote de corte de gasto, aqui de corte não tem nada, né? É apenas uma contenção do crescimento das despesas. Então você previa que ia crescer X, cresce menos que X, e essa diferença você fala que é corte. Não é corte, é contenção do crescimento. Verdade. Mas é como o Marcos Lisboa fala, né? Não existe corte de gasto no Brasil. Você diminui, desacelera o crescimento das despesas. E o problema aqui é que nós vivemos hoje uma dinâmica perversa na trajetória do endividamento brasileiro. Esse é o grande problema, né? O governo falhou em apresentar mecanismos que tornem o arcabouço que ele mesmo apresentou como alternativa ao teto de gastos exequível, né, ao longo dos próximos anos. E o grande ponto aqui era o mercado observar uma ponte para atravessarmos 2025 e chegarmos em 2026, que é quando teremos uma eleição, vira um negócio de rally eleitoral, os ativos começam a se comportar de outra maneira. Tinha dois caminhos, né, a escolhermos. O governo podia escolher uma estrada recapeada, uma rodovia recapeada, ou toda esburacada. Ele escolheu a esburacada por uma questão eleitoreira e foi um tiro no próprio pé. O dólar foi para cima de 6, hoje está especificamente voltando um pouquinho, talvez corrigindo esse excesso que você colocou. Juros também colocando pressão para Selic subir, né? Então a gente vê vários vértices acima de 14%, falando Selic terminal de 15%, porque na falta de uma âncora monetária, na falta de uma âncora fiscal, precisamos de uma âncora monetária. Mais forte, inclusive, mais né? forte, mais dura, e por isso que você fala assim, sobra para o Banco Central subir juros. Né? Sobe juros para compensar, né, a falta, que a previsibilidade. Daí eu vejo também críticas falando assim, o pessoal fica olhando para isso, o Brasil está crescendo. Está crescendo de maneira... A gente já conversou isso, está crescendo de maneira insustentável e com pouca qualidade. O crescimento não está vindo de segmentos, setores brasileiros que crescem em produtividade, negativo. O crescimento está vindo, consumo da família, né, gasto do governo. É isso que a gente está vendo pela ótica da demanda, PIB crescer. Né? Então, se a gente observar bem, se você tem um expansionismo fiscal que está impulsionando, transferência de renda, né, impulsionando o consumo das famílias, e tem também estímulos fiscais que estão impulsionando o gasto do governo, e isso está projetando um crescimento superior a 3%, né, lembre-se que, inclusive, não é só esse governo que tem entregue crescimentos acima do esperado. A gente já vem desde o governo Bolsonaro, pós-pandemia, 21, 22, superando a expectativa de crescimento. Então, não é uma coisa específica. A gente mudou um pouco essa dinâmica. Olhando para cá, né, a gente está observando estímulos fiscais numa trajetória de endividamento insustentável. Portanto, o crescimento é insustentável e sem qualidade, que não vem, por exemplo, um setor que o Brasil cresce produtividade é agro, né? O agro é detrator de crescimento este ano especificamente. Ano passado foi promotor de crescimento. Esse ano específico é detrator. Então você está crescendo onde não cresce produtividade, não é de qualidade. O crescimento, isso é péssimo a longo prazo para o país. Então essa dinâmica que a gente está olhando, a foto pode ser legal em algumas coisas, mas o filme é ruim, o filme é péssimo. Não é tão ruim quanto 2015, mas vira rápido, dependendo da percepção, se não corrigir a trajetória. E o governo perdeu a credibilidade, a confiança. Por isso que o pessoal ficou tão estressado. Então não dá para tirar a razão. Claro, tem excesso, sempre vai ter, né? Eu não acredito que a Selic vá para 15%, como foi colocado nos preços, por exemplo. Eu também não. Por quê? Porque ainda tem que aprovar esse pacote, pode endurecer, pode ter medidas adicionais, o governo viu a água bater na bunda, é sempre assim, reage, né? Eles ficam estressando, puxando a corda até ver aonde vai. Então, é muito reativo também. Mas existe essa ala política que fica contaminando, né? E é um pouco disso. Eu acredito que o estresse derive disso, principalmente. Então, esse ajuste não foi suficiente para garantir a sustentabilidade das contas públicas a longo prazo, né? Pensando aqui de forma estrutural. A dívida pública com percentual do PIB deve continuar crescendo nos próximos anos, embora, pelo menos até o final de 2026, o arcabouço fiscal deva ser cumprido, né? O ajuste foi suficiente para isso, mas insuficiente para que ele seja cumprido a partir de 2027. De certa forma, até dando a impressão de que a administração atual deixou o problema para o próximo governo, né? Seja ele qual for. Agora, com a reação muito negativa do mercado, do setor produtivo, você acha que durante a tramitação dessas novas regras no Congresso, os parlamentares podem endurecer o ajuste, assim, tornar esse ajuste maior, mais abrangente, mais austero? É possível. Eu quero ver como eles vão fazer isso nesse prazo que eles deram, principalmente porque foi aprovada a urgência dos pontos do pacote, né? Então, o tempo é curto.
Mas eles precisariam endurecer. Foi a promessa do próprio Arthur Lira, né? Na sexta-feira que seguiu o anúncio, a coletiva, etc. Ele veio a público para suas redes sociais e falou assim, ó, não é hora da isenção do imposto de renda, é hora de a gente discutir o ajuste fiscal e tem como endurecer, né? Não sei o quê. Então me parece que tem um caminho aqui para eventuais endurecer. Tem uma PEC alternativa que eles podiam pensar uma ou outra coisa, tentar inserir. Agora, realmente fica com tempo pouco hábil, né? Talvez o endurecimento posterior daí seria prejudicial, mas a expectativa é que haja algum endurecimento, ainda que marginal. A expectativa é que haja medidas adicionais por parte do governo. Eles falaram que de 30 a 60 dias, então pode colocar 180 dias no prazo do governo, do jeito que eles atrasam tudo. Mas como foi too little, too late, e eles mesmos assumem, né, que é um negócio assim, em 2026 a gente aguenta 2026 e depois revisa. 2027 precisaremos de outro ajuste fiscal e porreta. Precisa. Porque senão, da maneira que tá, o Brasil tá com endividamento de 80%. Dívida sobre PIB, né? Não tem país que se aguente, emergente, né? Você não tem como comparar, né, o Brasil com o Japão, Estados Unidos, não faz sentido, é outra economia, outra realidade, outro patamar de crescimento, outro patamar de renda, outro, assim, o percentual da receita do Brasil gasto com juro é muito maior, porque o juro estrutural brasileiro é mais alto, então é outra realidade, outra dinâmica. Não dá para comparar, né? Quem compara ou tá fazendo de má fé ou tá fazendo por desconhecimento. Eu acredito que tem muita gente fazendo por má fé mesmo, né? Então, um pouco dessa dinâmica. Como foi too little, too late, né? Muito pouco, tarde demais. E, inclusive, né, uma coisa curiosa, né? O governo, o Arthur Lira falou, né? Não é hora de isenção. Talvez o governo tenha matado a principal promessa de campanha, que era essa isenção, que o Lula, que eu falei, tem mérito, mas esses 5 mil, eu não sei de onde ele tirou esse número. A compensação, que eles falam que é para compensar a isenção, não compensa, né? A conta não fecha. Então você está falando assim, eu vou diminuir o crescimento das despesas em X e vou também deixar de arrecadar X. A ideia não vai ter a compensação e o impacto é neutro, fiscal. Estranho isso, hein? Estranho. E o Congresso não vai querer aprovar essa compensação, porque já não topa aumento de arrecadação, né? Não topa aumento de impostos. Assim, só para concluir, como você está casado uma coisa com a outra, se você não aprova um, não aprova o outro, você mata. Então você atira na sua principal promessa. Conseguiram, né? Eles conseguiram matar tudo de uma vez só, né? Numa cajadada só. Quiseram ir na veia populista, falar com o eleitorado e acabaram potencialmente matando essa proposta, né? Essa promessa definitivamente, assim. É aquela frase do Alexandre Schwartzman na Folha, né? Entre o ajuste fiscal e a via populista, né, e a via eleitoreira, eles escolheram a via eleitoreira e podem acabar colhendo uma derrota nas eleições. Podem, né? Porque eles plantaram um 2025 potencialmente mais difícil, né, em termos de economia real. Dólar mais alto, vai ter contenção de crescimento das despesas, então a gente pode contratar uma expectativa de expansionismo fiscal que estava derivando aquele crescimento menor, mais juros, é uma realidade um pouco mais difícil que eles contrataram, por conta de responsabilidade, atraso, ineficiência. Eu quero comentar só um pouco da proposta do salário, que eu acho que filosófico da história é que não para de pé, né? A hora que você isenta a pessoa que ganha até 5 mil e você tributa o cara que ganha mais de 50 mil, a primeira coisa que o cara que ganha mais de 50 mil vai fazer é: vou compensar esses tributos de alguma forma. E normalmente são esses caras que ganham mais de 50 mil que vão empregar o pessoal que ganha menos de 5 mil. O que o cara vai fazer? Tá bom, o reajuste do ano que vem é menor. O cara simplesmente ele tá perdendo renda ali em cima. E ele vai compensar em algum lugar, seja no próximo aumento salarial da classe mais baixa, ou seja, sei lá, em qualquer outra coisa, no produto que ele vai subir de preço, alguma coisa ele vai fazer. Ele não vai ficar sem fazer nada, ele vai, né, vai repassar para a inflação. Imposto é peso morto, ponto. É isso. Isso que a gente precisa ter na cabeça. A segunda coisa que eu acho que é relevante. E aí, meio lição, né? Meio lição de casa. Assim, uma coisa que a gente aprendeu bastante ali em 2023 foi: a hora que as expectativas mudaram em relação a juros, as expectativas mudaram em relação aos ativos de risco. E eles voaram no final do ano passado. A hora que a expectativa virou no meio do ano ali, em meados de maio, que o caldo começou a entornar, os ativos de risco começaram a ficar para trás. E os juros começaram a avançar.
Eu estava olhando uma listinha de fundos imobiliários que a gente tem dentro da gestora ali, e é um terror. É um terror, é uma rentabilidade horrorosa, são retornos horrorosos. Por quê? Justamente, os juros estão subindo. A expectativa de juros foi muito além do razoável. Eu acho que essa é uma lição que, assim, que mesmo quem gosta de bolsa e fala, olha, tá barato, mas essa lição precisa ser incorporada, né? Quando essa curva de juros estressa desse jeito, quando o governo perde a mão, quando o governo vai lá e fala assim, olha, eu vou fazer o que eu acho que está na minha cabeça e esquece que isso tem um efeito que retroalimenta o custo de oportunidade, tem que sair de ativos de risco. Você tem que diminuir sua exposição. É o que é a realidade. Você fala assim, mas eu vou comprar mais agora porque lá no futuro... Ok, até eu concordo em parte com essa história, porque o futuro é mais duvidoso do que a gente pensa, né? Tudo bem comprar boas empresas, etc, etc. Até acho que tiveram boas empresas para serem compradas esse ano. Mas meu ponto é, eu acho que a lição maior que o mercado, os investidores aí precisam ter na cabeça é que a Selic vai subir mais do que é inicialmente esperado. Isso eu concordo muito. E vai machucar os ativos de risco. Eu acho que já machucou muito. Assim, a expectativa da Selic subir, eu acho que ela já foi muito precificada antecipadamente. Acho que vai machucar a operação de empresas muito alavancadas, sim. E eu acho que vai machucar a demanda de setores cíclicos. Isso. Bens duráveis não subsidiados, né? Assim, tem esse ponto. Também é importante. Subsidiado. Pois é. Então, assim, tira ali o setor de habitação, né? Imobiliário de habitação e tal, mas, assim, veículo, etc. Isso tudo tende a sofrer com um juro maior. Agora, por outro lado, eu acho que o ponto de partida ele importa muito. Assim, a gente começou 2024, né? A gente virou do 23 para 24, assim, quase numa euforia, assim. 2024 seria o ano do ciclo combinado de corte de juros no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? E isso se concretizou para todo mundo, menos para o Brasil. Porque o nosso governo errou a mão. Total. Os gastos do governo empurraram a nossa economia de forma desordenada para cima e trouxeram a inflação de volta. E as expectativas de volta e tal. As expectativas da Selic bombaram. E falo mais, sabe, você falou que subsidiado, Lari, é exatamente esse o grande problema que a gente entra agora em 2025. O BNDES tá dando dinheiro à torto e direito a 6% ao ano. Qual a chance disso dar certo? Isso é muito problemático. É baixa. Mas assim, eu só para concluir. Quis dizer que era o nível importa, né? O ponto de partida importa, entendeu? Porque quando você já parte de uma expectativa elevada, assim, o que forma preço não é o que está acontecendo hoje, é a expectativa do que vai acontecer no futuro, entendeu? Então, hoje a expectativa, ela tá... A gente não vê uma unanimidade pessimista tão grande há muito tempo, assim, desde a última vez que os juros começaram a subir. E então isso coloca os ativos num patamar de preço muito baixo, de forma que, assim, você ter... Não tô falando que vai voar, tá? Mas eu tô dizendo, assim, uma das componentes mais importantes para você fazer o seu retorno de longo prazo é o preço que você paga, né? Então, nesse sentido, eu vejo mais assimetria para cima do que para baixo. Dito isso, até porque, assim, a queda, né, no momento do desespero, do pânico que a gente está vivendo, tudo cai indiscriminadamente, assim, excelentes empresas caem indiscriminadamente. Dito isso, dentro da exposição em ativos de risco, tenho privilegiado empresas mais defensivas, né, empresas mais expostas ao dólar, empresas menos alavancadas, Conseguem empresas fazer mais defensivas. O tal do compounding. Quem Exato. tem volatilidade de resultado, e agora esse ano a gente vai ver a volatilidade brotando de novo, vamos dizer assim, porque o juro está subindo de novo. Vamos lá, a gente não viu isso em 24. Em 24 a gente viu as empresas, elas se enxugaram, foi um bom ano, conseguindo entregar bons resultados e tal. Mas agora a gente vai ter um ano que é mais difícil.
Um ano que é bem mais difícil, porque os juros vai voltar lá naqueles 13 cacetada, isso vai machucar a dinâmica de lucro, essa renda que o Matheus falou, de gastos do governo, eles vão precisar ser contidos, de alguma forma, não sei como. Eu também não. Não sei como, mas precisa. Se não for contido, a gente vai ver a inflação corroendo margem, corroendo tudo. É outro caminho. E aí a gente vai ver a Selic nos 15 de repente mesmo. É. Então, assim, agora a gente vai ver quem consegue fazer esse compounding. Exatamente, quando a maré baixa que a gente vê É quem isso tá aí. nadando pelado, né? Aconteceu em 2021 e 2022 e vai acontecer de novo em 2025. Eu acho que ver quem tá nadando pelado, sabe? Vai ser emocionante. O joio vai ser forçadamente separado do trigo. É. Bom, desde a eleição do Trump, os ativos de risco no mundo inteiro têm tido um período difícil, né? E não tô falando isso, nem é para justificar a performance dos brasileiros. Não, mas tem a relação, né? É importante. Tem. A gente não deixar fora da conta. Isso, exatamente, porque, assim, enfim, né, toda a política econômica dele que a gente já discutiu em vários episódios aqui, vai puxando o dólar para cima, vai sugando o recurso em direção aos Estados Unidos, mas lá, né, assim, essa semana a gente teve recordes renovados nos 3 principais índices acionários americanos, né, SP500, o Dow e o da Nasdaq, né, então, assim, o que explica, né, esse excepcionalismo americano, né, assim, e até onde vai? Porque, cara, as árvores crescem até o céu tá há muito tempo, né? A gente vem de vários, assim, anos seguidos de Bolsa Americana indo super bem. Sobre essa sua última pergunta, se você olhar lá, sequoias gigantes, por onde que eram? São comuns na Califórnia. Eu vou até dar um play aqui, deixa eu ver quantos Você metros. foi literalmente na árvore. Fui buscar. As sequoias gigantes, elas têm cerca Aquelas de gigantes. 90 metros de altura. Cara, e é né? bonito, hein? Eu já É. vi de De perto. perto, é. Elas são, o tronco é extremamente largo, assim, sabe? E ela é um tronco reto, assim, é muito bonito. Eu acho que a Bolsa Americana é bom, É uma sequoia. é uma grande sequoia. E talvez uma das mais altas. Claro, eu acho que a economia americana... Bom, eu tô escrevendo o Outlook pro ano que vem, lá da gestora, e eu acho que a economia americana tem se apoiado em 3 pontos muito importantes, né? Que, na verdade, assim, é um ponto, mas que se espalha ali. Primeiro, assim, é o shadow economy, né? A economia das sombras. Movida pelo shadow bank. Né? O que é o shadow bank? É o mercado financeiro financiando os investimentos nos Estados Unidos. O setor bancário nos Estados Unidos, depois do Dodd-Frank, lá da crise econômica, grande recessão, etc, etc, e foi expurgado da economia, de certa forma. Né? Você tem muita restrição. Você teve uma maior concentração nos grandes bancos, os regionais sempre ficaram apertados, e quem conseguiu emergir foram os hedge funds, os fundos de investimento, fundos de participação, BlackRock, Blackstone, Apollo, todos esses caras, gestoras gigantescas que financiaram os Estados Unidos, estão financiando os Estados Unidos nesse momento. Financiando, inclusive, servidores que estão alimentando, fazendo os processamentos de inteligência artificial. Imagina. Então, tomando como garantia as GPUs da NVIDIA. Então, são esses caras que estão financiando a economia. Então, Shadow Bank, muito importante, muito relevante, continua crescendo a taxas que a gente nem imagina. A gente tem ali no meio não sei se vou chamar de Shadow Services, sei lá se é bem isso, mas que contempla o quê? Toda aquela turminha de youtubers que não existiam na economia até antes da pandemia, né? Não existiam de verdade, hoje são super representativos. Youtubers, OnlyFans, não sei que, né? Mas gera uma grana brutal. OnlyFans, acho que saiu uma notícia mostrando que o faturamento dele, se eu não me engano, foi mais de 300 milhões de dólares. Um negócio assim, e boom, tem, tipo, mind-blowing. 60 funcionários, né? É uma alavancagem operacional absurda, assim, esse negócio. Exatamente. Então, assim, imagina o que não foi gerado no ecossistema, né? Então, muita grana, né? E todos esses caras. E todo esse mercado de ads também que está atrelado, né? Então, vamos chamar assim, Shadow Services ali.
E tem a gig economy mesmo, que é o pessoal do Uber, o pessoal do DoorDash, o pessoal... Enfim, DoorDash é tipo o iFood lá fora. Enfim, que... Cara, puto, o cara às vezes tinha um trabalho normal ali na padaria, chapeiro, e falou, não, eu vou ficar andando de carro na cidade, entregando pizza. Uma baita economia também, né? Quanto o Uber fatura? Pra lá de bilhão. Imagina o quanto que não gira. Então, a economia americana, no final das contas, ela tá super sustentada por esse novo alicerce. E a economia global também tá. E isso invoca até a gente não conseguir capturar, às vezes, no PMI, né? Porque o PMI não pega esse shadow economy aqui. Os PMIs vêm mais fracos, obviamente, aí você olha e fala, pô, minha economia tá indo mal. Não tá, porque não conversa. Então, muito robusta, a gente entra no 2025 com essa economia funcionando muito bem e ganha o suporte da desregulação agora. Né? Entra o governo Trump, vai tirar o governo federal das iniciativas estaduais, porque hoje, com o governo Biden, teve ali uma sobreposição de muitas funções. Eles vão deixar novamente isso, quer dizer, pelo menos é meta, né? Projeto, né? Nunca sabe se vai conseguir. Mas eles deixam essa dinâmica de regulação para os estados e, de certa forma, libera a economia para rodar. Eu estava escutando... Era um comentário sobre um marceneiro lá nos Estados Unidos que tinha algum estado que tem uma regra local e tem uma regra federal que assim, o cara tinha que ser especialista, não sei o quê, para ele poder fazer serviço de marcenaria. Quer dizer, não podia ser qualquer um ali que sabe mexer com madeira, sabe? Uma coisa assim meio estúpida, né? Mas enfim. E aí, eu acho que o Trump... a gente já discutiu muito sobre quem está lá quem são os assessores dele, mas tem escolhido alguns bons, que são, para mim, os suficientes para transformar essa história toda. Né? Você tem ali o Elon Musk e o Vivek na questão do DOGE, do Departamento de Eficiência, que vai bater uma cabeça ali, não tem muito, assim, são dois caras com perfil bem durão, vamos dizer assim. Mas você tem lá o Scott Bessent, que é um cara de mercado, gosta, ele tem lá aquela ideia do 333, né? 3% de crescimento, 3% de déficit, 3 milhões de barris de óleo, e aí ele tem isso atrelado, tem isso atrelado à ideia lá do japonês lá, do Shinzo Abe, né? O Abenomics. sim. Abenomics. Esse foi um secretário do Tesouro japonês também? Foi o primeiro-ministro do Japão. Mas faleceu. Mataram ele. Nossa. Ontem mataram o CEO da United Health. Cara, né? que história bizarra. E a câmera mostra o cara atirando. Nossa, um negócio meio maluco. Bom, enfim. É só um disclaimer, ele não estava mais no mandato quando ele faleceu, ele já tinha saído. O Shinzo, né? O Shinzo Abe, ele já não estava... O CEO era. O CEO da United Health, aliás, estava indo para eu vi o vídeo, foi pesado. E parece que na bala tava gravado, tem uma mensagem gravada na bala, eu não consegui ver ainda, só vi a manchete lá no Bloomberg, assim. Caramba, que uma mensagem na bala. Que falava o quê? Ah, não sei, eu não vi, eu só vi a manchete no Bloomberg. Eu também não vi, não li a matéria. Surreal. Bom. E aí, assim, se você tomar essas três medidas aqui, perspectivas, né? A ideia é que isso daqui seja alcançado lá em 2029. Mas se você começa a fazer um pouquinho de conta, e aí eu tô puxando essa conta de um cara que eu gosto muito lá de fora, que é o Brad Gerstner, ele tem ele é gestor de um hedge fund lá, e a equipe dele tá fazendo estudos de macroeconomia e tal, mostrando que se os Estados Unidos trouxer o déficit de volta para casa que ele tinha ali em 2019 e topando a continuidade do crescimento de receitas que a gente tendo desde quando o Trump abaixou a taxa. Tá? Então o Trump abaixou o tax income, né, o imposto, para 21%, e mesmo assim você teve crescimento de arrecadação de 8% a 9% ao ano de lá para cá, mesmo com pandemia. Se você traz esse déficit para 3% lá no final e a taxa que continua avançando, a taxa nominal, você chega lá na frente bem próximo de ter um superávit. Um negócio que você fala, caramba, poxa, simplesmente porque essa curva ela vai se encontrar em algum momento.
E aí, bom, aí vem todas as discussões se o Trump vai reduzir ainda mais o tax income, mas aí é muito legal também. Você já viu como é a figura de as parcelas da onde vem os impostos nos Estados Unidos? O que vem de corporate income é muito pequenininho, ou seja, se ele trouxer para vir, não mexe ponteiro. O que é mais importante é como que você faz isso com o tax income das pessoas. Tributar na renda, né? Tributar na renda, né? Então, vamos ver como ele vai lidar com isso. Perdão. Uma dúvida que eu tenho para o Sestari é, a gente falou aqui de uma equipe pragmática do Trump que torna a economia americana, as ações americanas, uma sequoia. Eu pergunto, o Paul Watkins da SEC seria a sequoia no Bitcoin? Então. Excelente pergunta. Cara, uma excelente pergunta. Não dá pra afirmar 100%, né? Porque acho que vale a gente lembrar que quando o Gary Gensler ele foi cogitado para ser o presidente da SEC, né? O mercado de cripto super gostava dele. Ele era considerado um cara pró-cripto. Ele chegou a dar aula no MIT explicando blockchain e no final das contas a gente sabe o que aconteceu. Porém, nesse caso, eu acho que realmente ele pode ser sim a sequoia do mercado de cripto. Eu sigo otimista com isso. Eu acho que quando a gente olha, pelo menos, esses 2 últimos anos, principalmente em relação a tudo que a SEC fez com o mercado de cripto, se o cara fizer pelo menos um arroz com feijão, né, no português mais básico, o mercado já vai se beneficiar. Assim, o mercado de cripto nunca precisou disso para ele decolar, ter investimento e crescer. A gente sabe que isso, né, processo de empresas, restrição dos ETFs. Gary Gensler, ele adiou o ETF de Bitcoin à vista até os 48 do segundo tempo. A gente sabe, mas mesmo assim, o mercado ele se sobressaiu e conseguiu se desenvolver. Eu não acho que, como eu posso dizer aqui, o mercado de cripto dependa completamente disso, mas se ele fizer arroz com feijão, tende a se beneficiar sim. Então, deixa eu adicionar, porque esse é o nosso quarto pilar lá no nosso Outlook, que é justamente o mercado de criptomoedas. Tem um ponto que a economia americana ainda é extremamente defasada em relação a outras economias globais, que é na questão da estrutura do mercado financeiro, da estrutura de transação financeira. Tem isso também. Estados Unidos é super atrasado. Então, o Trump ou J.D. Vance, quando vem com essa história, olha, eu gosto de cripto, é porque o que eles querem fazer, no final das contas, vamos dizer, é rodar o FedNow, é rodar uma nova infraestrutura de cripto. Né? Hoje, por exemplo, você não transfere dinheiro de um banco para o outro de uma forma muito fácil nos Estados Unidos. Demora, você tem lá o ACH lá, que é uma porcaria, demora 2 dias. Mas, por exemplo, o pessoal que usa Cash App da Block, né, Square, antiga Square, ele transfere imediatamente aqui. Para você, a gente transfere dólares aqui em 1 segundo. Para os sellers, você transfere, mas dentro, se todo mundo estiver dentro ali do ecossistema da Square ou da Block. Né? Então, assim, o mundo cripto vai avançar nos Estados Unidos porque eles precisam avançar nessa questão do meio de transação financeira. Isso daí pode destravar uma produtividade brutal para os Estados Unidos nos próximos anos. A gente não tem... o mercado não tem falado muito disso. O FedNow entra em vigor esse ano, teoricamente. O FedNow é o Pix deles. É o Pix deles. É o Pix deles. Que demorou muito para vir. Mas a ideia do Trump e do J.D. Vance... Do Trump, não sei se é a ideia dele, mas... Enfim, do J.D. Vance, muito provavelmente. E até o próprio Scott Bessent é justamente trazer essa nova infra para a economia americana. E isso seria meio que brutal. Imagina empresas de estados diferentes. Lembra que lá nos Estados Unidos tem essa questão da legislação estadual transacionando no D0. Coisas que eles não fazem hoje. Você tem empresa que não consegue transacionar no D0. Então, um negócio que é meio, assim, vai liberar uma quantidade de recurso para o mercado violento. Sim. E o mundo cripto pega na veia. E um ponto que você falou do Scott Bessent, eu acho que o que é bem importante é... Cara, se os Estados Unidos realmente adotar o Bitcoin como parte da reserva estratégica dos Estados Unidos, eu acho que, assim, esse pode ser um catalisador para o longo prazo absurdo, porque, enfim, o El Salvador é o pioneiro em relação a isso, mas compara a economia, né, com a economia dos Estados Unidos. Acho que começa a virar uma tendência mundial, inclusive... aqui no Brasil essa discussão tem entrado em pauta para a gente começar a adotar o Bitcoin também como parte das nossas reservas, e assim, nem foi aprovado ainda nos Estados Unidos, é mais um rumor. Óbvio que o pessoal já declarou que eles querem colocar, mas a gente sabe que tem uma burocracia em relação a isso. E se isso acontecer, cara, acho que mais um ponto, destrava um potencial gigantesco, não só de demanda, mas
de confiança mesmo, Confiança, sabe? isso. Até o presidente do Federal Reserve, né, o Jerome Powell, falou um pouco sobre... Ele comparou o Bitcoin Com ouro. com o ouro. Uhum. Eu não esperava isso, né? Eu achei... Ele falou que poderia funcionar como o ouro do século XXI. Cara, isso aí eu achei muito legal também que ele falou, que as pessoas meio que perverteram um pouco o sentido e eu acho que perdeu um pouco da materialidade, mas foi muito interessante, foi muito importante, porque, na verdade, ele estava respondendo em relação ao dólar, meio que quis defender o dólar. Você não tem que comparar com o dólar, comparar com o ouro. Quando ele fez isso, passou uma mensagem absurda positiva para o mercado. Só que daí tiraram de contexto. Então, quando você tira de contexto, você meio que tira um pouco da materialidade. Mas foi muito importante isso. Porque daí cai exatamente o que o Sestari falou, que é o país adotando como reserva. Por quê? Porque é um ouro. Porque é um ouro. E, ó, e vou falar mais. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas nessa semana a China fez uma emissão de bonds chinesas na Arábia. Eu vi. 2 bi. E qual moeda foi? Foi... Bitcoin? Não foi. Dólar. Foi exatamente isso. E aí tem muita gente já pontuando que assim, olha, a China tá olhando essa questão, e todo mundo fala do conflito, a China tá pontuando, Esse é o Steno, né? tá querendo sinalizar, e assim, poxa, Trump, vamos fazer um acordo aqui. E o ouro, de repente, não vai ser mais tanto essa moeda, essa reserva. Né? De repente o chinês já tá olhando, assim, a relevância do Bitcoin, ela tá atrelada ao dólar, de certa forma, né? O Bitcoin subir, impulsiona, puxa o dólar em conjunto, né? E vice-versa. Sim. E, cara, assim, aproveitando que você comentou da China, e você até falou de ouro, na semana passada, se eu não me engano, na retrasada, acho que foi na semana passada, os geólogos chineses, eles acharam mais uma porrada de ouro dentro de território chinês. Então, assim, aumentou a inflação do ouro e quando você compara com a inflação do Bitcoin, o Bitcoin já tem uma inflação menor que a do ouro e mais um ponto a favor, né, em relação a essa questão de quando a gente compara reservas de alternativas, reservas reservas de valor, isso. Então, isso tem tudo a ver com o que você falou exatamente agora da China, sabe? Eles encontraram mais reserva de ouro, a inflação do ouro aumentou em relação ao Bitcoin e provavelmente a gente pode estar caminhando para esse... Sim. Um pedaço das reservas faz justo. Né? Exato. Já que estamos falando de cripto, então eu já vou logo pro nosso compra ou vende. E o nosso primeiro ativo é o Bitcoin a $103.000. Vocês compram ou vendem? Deixa o Sestari responder. Vocês querem que eu comece? É que começar. talvez eu enviese vocês, porque... Provavelmente, mas pode mandar bala. É isso. Pra Não, mim, beleza, acho que você não então. vai enviesar, não. Não, eu compro, cara. Acho que o Bitcoin ele ainda tá barato, né? Assim, como eu falei, tem um viés pra falar, sou suspeito pra falar, mas eu acho que, pelo menos a gente tem uma filosofia dentro do mercado de cripto de que o principal ativo, né, o fato do Bitcoin ser utilizado mesmo, utilizado não, mas ter uma filosofia e uma narrativa com uma reserva de valor, eu acho que a gente tá muito no começo ainda do mercado mesmo, e pro Bitcoin, que é o principal ativo, nem se fala então, e acho que tá muito barato ainda, sendo bem sincero, se a gente olhar, assim... Quando a gente olha para os anos positivos do mercado de cripto, pô, esse ano foi um ano positivo, o ano passado também foi um ano positivo, mas com menos liquidez, mas de fato os anos de porrada foram 2017, 2021 e provavelmente 2025, que é o ano seguinte do halving, né, o ano pós-halving, que é aquele ano de bull market, de out-season absurdo, onde tudo sobe e o Bitcoin, pô, principal ativo do mercado. Dessa vez a gente tem ETF de Bitcoin à vista, provavelmente no ano que vem, né, os bancos dos Estados Unidos talvez vão custodiar e oferecer cripto, que é uma medida que o Trump ele quer aprovar. E, pô, talvez isso talvez gere até um FOMO maior daquelas pessoas que não investiam em cripto, ou talvez não investiam, né, não porque não queriam investir, mas às vezes elas não enxergavam tanta confiança. E quando um banco, né, da confiança do investidor, talvez da nossa idade ou um pouco mais velho, ele vê que um banco tradicional, ele custodia Bitcoin, traz mais confiança. Então, compro Bitcoin sim, tô compradaço com a tese, e falei, mas acho que a gente tá só no começo. Muito bem, Matheus. Acompanho, compro também. Tenho na minha carteira. Claro, para as pessoas investidores de varejo, tem que sempre ter a proporcionalidade correta, dependendo do perfil, mas tenho na minha carteira, pessoal, recomendo para que todo mundo tenha, mesmo que um pouquinho, 1% que seja. Você vai arrojando, né? Não dá para ter muito também desse negócio. Mas gosto. Continuo tendo e comprando mesmo desse patamar aí. Eu vou reforçar aquela tese, Lari. O Bitcoin ele se tornou
institucionalizado neste ano. Né? E se a gente olha essa última pernada, assim, eu acho que tá longe de ser uma fração ainda perto desses 1% dos ativos globais de hedge funds, de fundos de investimento. Né? Me parece que assim, tem muito espaço ainda para essa demanda vir. Né? Tem um estudo da VanEck que sinaliza ali, se todo o Banco Central tiver de 2% a 3% das suas reservas em Bitcoin, e aí os bancos centrais mais importantes, o Bitcoin deveria ir só por essa demanda adicional para 3 milhões de dólares. Não é agora, não é depois, na conta deles é em 2050. Mas se você botar em 2050, isso é um compounding, né, de 16% ao ano. Onde você consegue um ativo que te dê esses 16% ao ano em dólar? Em dólar. Vamos pensar aqui na Bolsa Brasileira. Você vai falar, Selic dá 14, em real, né? Em dólar dá dólar menos 6. Então, assim... Poxa, imprescindível ter um portfólio. E falo mais. Para os seus filhos, vocês não têm filhos ainda, mas eu tenho. Tenho 2. Eu tenho uma filha mas ela não vai... de pelinhos, de... Essa filhinha, ela não vai precisar consumir seus bitcoins lá na frente. É verdade. Mas eu acho que para as crianças, né, assim, e até por isso que eu falei ali da nossa previdência, que eu acho, volto aqui, é muito importante que essa poupança já seja feita com um pedaço em criptomoedas. Tá interessante. É muito importante. Um dado que você falou, só para complementar aqui, é sobre essa questão de oferta e demanda, tá? Só no mês de novembro, os ETFs de Bitcoin, né, dos Estados Unidos, eles compraram mais de 73 mil Bitcoins, e nesse mês a gente só teve 13.500 Bitcoins minerados. Então, olha a oferta que a gente teve e olha a demanda que a gente teve. E reserva estratégica, então, isso aí... Se a gente pressupor que o ano que vem você tem esse mesmo estilo de demanda adicional por Bitcoin, e você vai ter esses mesmos 13 mil aí. A oferta cai pela metade de 4 em 4 anos, então a gente assim, provavelmente vai ter uma demanda aumentando. O preço aumentando. Tem que subir, Ou alguém muito disposto a vender tem que vender, mas quem? Exato. Eu também compro 1,5% da carteira, igual a gente tem no Carteira Empíricos, né? A carteira multimercado aí da Empíricos Research. Aliás, foi uma das pioneiras em incluir criptomoedas, que nem é um mérito meu, né? É um mérito aqui do Felipe, do Rodolfo. Então eu compro. Na verdade, esse daí foi meu. Foi aí, ó. Na época que eu estava à frente do Carteira Empírica. Muito bem, Johnny. Então eu também compro. Agora essa eu quero ver. Dólar a R$6. Compram ou vendem? Começando pelo João Picioni. Uau! Essa tá difícil. Essa é difícil. Tá, bom, é aquilo, né? O dólar ajustado pela Selic, agora, se a gente pensar na Selic, é 6,65. A gente falava disso ano passado, né? Quando o dólar tava 4,80 e a gente fazia essa conta. Não, o dólar vai chegar no final do ano a 5,30, né? É melhor ter Selic. No final, quem segurou o dólar saiu na frente, né? Sim. Eu tô pra falar pra você, Lara, que, assim, vou alongar meu prazo. Alongando meu prazo, eu compro. Tá? Alongando meu prazo, olhando para o horizonte mais distante, eu compro porque eu acho... Primeiro, que a economia brasileira ela tá passando por um processo inflacionário e eu acho que o dólar vai se fortalecer em relação às demais moedas globais. Ponto. Então, assim, eu preciso ter esse poder de compra na minha mão agora. Eu não acho que nos próximos 2 anos eu vou ter mais poder de compra segurando o real. Eu acho que vai ficar mais caro para eu comprar meu iPhone, sei lá, 18 ou 20, vai. Eu acho que vai ficar mais caro. Assim, o dólar tende a se fortalecer. E aí, um pouco mais, até nessa esteira das próprias criptos, assim, se a gente tem mais essa corrida para cripto, é mais um ativo que acaba sugando os recursos do globo inteiro, né? E aí, como que faz esse ativo? Esse ativo sai da moeda fiduciária do país, vira dólar e aí vira cripto. Eu vou alongar meu prazo. E compra. E compro. Matheus. Eu entendi o que ele falou. A longo prazo você compra e a curto prazo você vende. A curto prazo, assim, para amanhã,
A gente não vai ter notícia boa, né? A gente não vai ter notícia boa. Vamos assim, é muito difícil a gente ter boas notícias no horizonte. É muito difícil. Então, assim, no curto prazo eu prefiro me manter comprado. Não, Mas você compra hoje, a pergunta Você aumentaria Não, eu a sua compro. posição? Você aumenta, Compro. Se eu tô comprando Bitcoin, eu tô comprando dólar. Bem colocado. Mas puro. Dólar puro. Dólar puro? Você compra hoje, assim, você já tem. Você compra hoje. Dólar puro, não. Só dólar trabalhador. Que? Só dólar trabalhador, de Bitcoin, Entendi. ações, Ações. juros. Não, Olha, assim, eu acho que assim, lembra aquele negócio que você falou que nível importa? Eu Uhum. acredito muito nisso. Tá 6 hoje, né? Uhum. Como bateram demais, tem overshooting, eu não duvido que volte um pouquinho. Então, se você for falar assim, curto prazismo, eu venderia, tá? Não acho que, assim, só comprado em dólar seja a solução. Não acredito nisso. Curto prazismo, assim, no curto prazo, eu acho que dá para voltar de onde ele foi. É um pouco da dinâmica que eu penso para a bolsa, sabe? Estressou demais, ou para o juro, estressou demais. Isso não significa que eu seja vendedor de investimentos no exterior, né? Pelo contrário, eu acredito que tenha que ter investimentos lá fora, em moeda forte. Você não vai abrir mão disso. Nesse patamar, né? Vamos supor que uma pessoa tenha... Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa tenha 30% da sua carteira em dólar. Daí, nessa bagunça toda, essa carteira virou 35% em dólar. Você pode pegar, inclusive, 5% da carteira, trazer de volta para o Brasil e colocar em Selic e vai subir. Né? E daí mantém 30% dolarizado. Ou seja, não sou pessimista com investimentos internacionais ou com a moeda americana, acho que ela vai se fortalecer. Mas olhando para esse curto prazo, para essa janela, bateram tanto, né? Que aqui a chance de você ter uma surpresa, ainda que medíocre, eu não acredito em nada excepcional mais, tá? Acho que jogaram fora da oportunidade excepcional, se é que ela existiu em algum momento. Mas agora o topo é medíocre. Tem que ficar, como a gente está muito lá embaixo, a gente fica no meio do caminho entre a mediocridade e o fundo, né? A chance de ter alguma surpresa marginalmente positiva, né, é maior do que uma marginalmente negativa. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi, e eu concordo muito com você. Então Tô contigo. Eu venderia para comprar ali 5,85, 5,90. Mas a gente já viu que, assim, nos acostumamos, né? O novo patamar do dólar. Uma nova normal aí. Nova normal. Rompemos a barreira, não é mais tabu falar. É isso. É isso. É isso, não, no meu caso, acho que vocês já explicaram tudo, então eu não vou repetir, mas no curto prazo mesmo eu venderia, porque acho que vai ter esse movimento natural de correção, mas focando no longo prazo, o dólar é moeda, né, moeda mais forte e não tem como você diversificar pensando nisso. Eu acho que a gente tá chegando num ponto, e aí, especialmente para quem investe, para quem tem uma vida ativa, de financeira ativa, que a métrica na cabeça está se tornando o dólar. Parece bem com a Argentina há 10 anos, 15 anos. Quando o dólar lá girava ao redor dos seus 6 pesos. 7. Eu concordo com isso, eu acho que a gente tá caminhando de pouco em pouco. A gente está caminhando para pensar em dólar. Cada vez mais a gente vai caminhar para pensar em dólar. Tem esse ponto. É aquilo, gente, o iPhone tá ficando mais caro todo ano. É. Quer dizer, tá ficando mais barato porque em dólar ele tá ficando mais barato. Né? Mas em dólar, não no nominal, mas no real ele tá ficando mais barato. Você tem inflação nos Estados Unidos e o iPhone não sobe de preço. É uma estratégia, inclusive, da Apple. Mas... daqui a alguns anos a gente vai pensar em 0,0001 Bitcoin. É isso aí, provavelmente. Bolsa Brasileira com Ibovespa a 128 mil pontos. Compram ou vendem? Posso começar? Essa quer começar? Pode. Eu trouxe 2 pesquisas aqui para ilustrar um pouco, assim, essa discrepância do otimismo quase eufórico nos Estados Unidos e do pessimismo absoluto, clima de velório que a gente está nos Estados Unidos. Teve uma pesquisa da Quest, que é um instituto de pesquisa aí, que entrevistou 105 fundos aqui no Brasil. Fundos relevantes, né? Sediados em São Paulo, no Rio de Janeiro, entre 29 de novembro e 3 de dezembro. Então, agorinha, né? 90% avaliam o governo Lula como negativo. 96% avaliam que a política econômica está na direção errada. E 88% esperam que a economia piore em 2025.
E teve uma outra pesquisa do BTG Pactual, também com gestores, que fala que 32% dos gestores está relatando resgates dos fundos neste momento, sendo que 16% dos gestores estão vendo seus resgates acelerarem. Então, assim, nesse momento, você começa a ver aquela espiral técnica, assim, sabe? A venda forçada do gestor, o institucional já começa a achar que tá barato, mas ele tá recebendo resgate, é obrigado a vender e tal. Então, eu acho que esse é um bom momento para comprar. Eu compro Bolsa Brasileira, mas eu sou ainda mais seletiva, né? Eu acho que, assim, empresa muito alavancada, esquece, já não olhava, não olho mais ainda. Eu compro excelentes empresas. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade que a gente não tem há anos, assim, de comprar Suzano, que a 5 vezes e meia EBITDA, no momento que vai entrar num ciclo de desalavancagem, uma empresa que tem quase 80% da receita em dólar, e tá barato, né, por conta de Brasil. Então, eu compro, mas eu não compro índice, eu compro seleção de ações. É isso. Olha, objetivamente, olhando para 2027, que é o que eu acredito, é a tese que eu acredito, que é a mudança de pêndulo em 26, Nossa. isso vai acontecer, não tem alternativa, porque senão não é nem não comprar bolsa, é vender tudo aqui, porque daí a trajetória fica muito ruim, a percepção não vai ganhar, a percepção vai ganhar. E daí quando a percepção puxar, daí vai jogar tudo pro espaço mesmo. Então, como tem mudança de pêndulo, assim, a gente podia ter... Como tá muito depreciado, a gente até pode ter um dezembro melhor do que foi novembro e outubro, e um Verdade. 2025 melhor do que foi 2024, na margem. Sim. Mas lembre-se, mediocridade é o topo agora. Jogaram fora a oportunidade que tinha decepcional. Então, nesse contexto, né, eu tenho que olhar, dilatar o horizonte, e daí você tem essas oportunidades com qualidade, né, essas empresas que têm rentabilidade alta, tem expectativa ou de crescimento, ou de uma estabilidade robusta que consegue se manter, enfim. Esse tipo de player tá barato e dá para carregar de maneira responsável, né? Num horizonte dilatado. Agora, se for para comprar para amanhã e daí furar, não subiu amanhã, eu vou ficar bravo, não é para comprar, você nem tem que comprar bolsa, nada. Né? Mas olhando para esse horizonte dilatado, sim. Mas assim, a janela que podia ser excepcional, assim, ativos de risco, eu acredito que tenha sido destruída mesmo. Mas como está muito para baixo, né, a mediocridade aqui já seria alguma coisa para andar. É meio triste, né, mas assim, é o brasileiro. Cara, eu concordo que esse é o cenário base, assim, mas eu não descarto completamente uma boa janela, porque, cara, assim, existe o papel do aleatório e eventos improváveis acontecem, né? Isso é verdade. Então, assim, eu ficaria posicionada pensando em longo prazo, sim, pensando em 2027, mas sabendo que a simetria, eu acho que ela tá mais favorável para quem tá comprado do que para quem tá vendido nesse momento. Não sei se vocês concordam. Assim, Lari, eu tô contigo em relação à seletividade. Eu acho que dá para comprar, sim, mas precisa ser bem seletivo. O que tem me pegado, e até uma das coisas que, assim, eu gosto de falar que ao longo do tempo eu mudei minha cabeça várias vezes, já fui para lá, de lá para cá, e já fui Value Investor, já fui Growth Investor, já voltei a ser Value Investor, mas o meu sentimento passado todos esses anos olhando para o mercado, é que os mais jovens, quem vai começar a demandar ativo de risco, eles não têm mais tanto... Assim, essa escola do Value Investing, ela tá morrendo. O meu sentimento é que assim, o volume de notícia, de informação, ele é tão veloz, ele é tão rápido e faz as pessoas, assim, simplesmente não terem tanta assertividade no que elas estão pensando, que por vezes o pessoal esquece ou deixa de lado valuations e afins. E deixam de lado essa questão do value investing. E isso me dá um pouco de medo em relação à Bolsa Brasileira, porque nós, no fundo, viramos aí um grande caso de value, né? Quando a gente olha para, assim, eu acho que lá fora isso já aconteceu algumas vezes. Você olha, por exemplo, para Japão,
demorou, sei lá, 20 anos, 30 anos para o pessoal se ligar que, olha, poxa, tem bons cases aqui que negociam a índices extremamente risórios para Japão andar, sabe? E precisou acontecer um caminhão de notícia ali, vamos dizer, de política fiscal e monetária, empurrando a economia japonesa para aquelas empresas começarem a se destacar e aí... Em dólar, né? Em dólar. Porque assim, dólar. a gente já tá no meio do caminho, então. Brasil... Bom, veja bem. A alta brasileira, a máxima brasileira em dólar do Ibovespa foi em 2008. São mais de 200 meses. É um pouco disso, assim. Então, lógico que dentro dessa cesta a gente teve várias vencedoras. Né? Várias empresas que subiram bastante e deram dinheiro para os seus investidores e tal. Por isso, seletividade é muito importante. Mas, assim, eu confesso que essa cesta, 2027 para mim tá longe demais, Matheus. Eu não quero sofrer tanto até que diversificada que nem a Previdência que o João apontou no começo. Pois essa é a ideia. Quer aproveitar aí o gancho para... Vou aproveitar, eu já falei bastante. Aliás, Sestari, compra ou vende Bolsa Brasileira? Não, então, eu entendi o que você falou, mas eu acho que a Lari tem um ponto de, talvez quem tá na ponta vendida, quem esteja na ponta comprada não vai estar tão desfavorável com quem esteja na ponta vendida. Acho que com essa incerteza que a gente está tendo, né, fiscal e com a Selic também, a gente pode ter bastante oscilação, né, acho que vai ter, mas, como você falou, de pouco em pouco, de um jeito conservador, acho que tá barato, então... Talvez hoje ainda não. Pode vender. Hoje eu vendo. Não precisa fazer média, não. Hoje eu vendo, Pode vender e comprar Bitcoin. Hoje eu vendo Ibovespa, mas tô próximo de virar a mão, pessoal. Muito bem. Previdência. Bom, Lari, eu falei bastante da Previdência ali, né? Eu vou tentar repetir de uma forma bem mais rápida, né? Imagina ali o seu portfólio contendo títulos de inflação com vencimento médio, com vencimento longo, bolsa global, um ETF com as maiores empresas globais em dólar, Matheus, em dólar, criptomoedas e o poder da Selic. Imagina um portfólio que tenha todos esses ativos de forma bastante sistemática, de uma regra muito clara. Cada um desses, vamos dizer, cada um desses ativos tem ali a sua participação dentro do seu portfólio e que você pode fazer por meio do BTG, da ferramenta do BTG Multifundos. Uma previdência extremamente completa, por meio ali dos nossos 3 fundos de investimento. O Atrium Ativo Renda Fixa Prev, o Global Real Return, que é esse fundo que investe em bolsa lá fora, e o CryptoPrev 20, que investe em criptomoedas. Você vai lá, monta seu fundo, você escolhe a participação que você quer ter em cada uma dessas classes e você vai fazendo seus aportes mensais e esses recursos já vão sendo distribuídos de forma automática. Na descrição aqui do vídeo, a gente vai deixar um link com os detalhes dessa estratégia que a gente está sugerindo para os nossos cotistas. Acho que é uma estratégia extremamente poderosa que empilha seus recursos, né? Você vai proteger seu capital com o Tesouro Inflação, né? Proteger seu poder de compra em reais. Você vai ter dólar e vai comprar as maiores empresas do mundo e vai comprar cripto, né? Um pouquinho mais do que aquela parcela de 1%. Mas você vai ter um pedacinho em cripto que pode fazer você ter retornos exponenciais. Tudo isso dentro desses 3 fundos nossos, você calibra, dentro da estratégia do BTG Multifundos, que é uma ferramenta muito legal para você ter na sua previdência. Então, vou deixar o link aqui embaixo para todo mundo conhecer. Perfeito. E com isso nós fechamos. Fechamos, hein? Episódio número 74. A gente tá bem falador, né? Nossos episódios estão ficando cada vez maiores. É verdade. Nossa. Bom, Sestari, muito obrigada pela presença. Que seja a primeira vez de muitas. É isso. Obrigado pelo convite e pelo papo também. E que seja a primeira vez de muitas. E da próxima vez, o Bitcoin vai estar a 120 mil, se Deus quiser. É isso aí. Matheus, obrigada mais uma vez. Obrigado, Lari. E valeu, Jones. Valeu, Lari. Mais uma vez. Semana que vem tem mais, hein? Um grande abraço.